Olá, amigos e amigas, professores do nosso curso de, do programa Uniafro 4. Estamos chegando ao módulo 4 do nosso curso e eu tenho a tarefa de fazer uma conversa sobre a história das populações de origem africana no Brasil e em Santa Catarina. Eu não pretendo, eu acho muito difícil dar conta de todas essas pontas, todos esses detalhes, né, tão bem esmiuçada pelos meus colegas de curso, Carla Haske, Tamelusa Secato, Wilson Robinson Soares Lucindo, Cláudia Martari, Fábio Amorim Vieira e o meu colega, professor da PUC de São Paulo, Amailton Magno Azevedo, e a nossa decana dos estudos afro-brasileiros, principalmente com foco na educação, a professora Geruzi Romão. Eu escolhi alguns pontos que me parecem estratégicos para a gente pensar, né, essa experiência e também indicar alguns desdobramentos no tempo presente. Antes de mais nada, é fundamental que a gente entenda que a experiência da diáspora africana, a experiência da escravidão africana, ela é parte da modernidade ocidental. Né? E no caso dessa nossa experiência luso-afro-brasileira, ela é fruto, como já disseram Manolo Florentino e João Fragoso, é fruto de um projeto arcaico, de uma opção arcaica, né, de sociedade baseada na desigualdade natural entre as pessoas. Nesses termos, isso significa olhar, né, a constituição da sociedade colonial de uma outra perspectiva. Não apenas levando em consideração os aspectos econômicos da opção, mas também pensando outras dimensões, em especial recuperando a dimensão política das escolhas que levaram à configuração da sociedade colonial. Isso é um ponto muito importante, né? Porque as pessoas fizeram dentro de um quadro mental X, mas elas fizeram opções, né, entre as muitas possibilidades, os muitos caminhos que se encontraram. E a opção da escravização como instrumento de exploração econômica e de assentamento dessas sociedades coloniais foi uma escolha por um caminho que mantivesse as antigas hierarquias sociais da Idade Média, da Baixa Idade Média ocidental, né? Ou seja, um caminho pela desigualdade natural entre as pessoas. Nesse caso, portanto, a escravidão africana, ela não é apenas um modelo de exploração econômica, mas ela está na base, né, ela sustenta as hierarquias sociais do período. Ela permite, portanto, você pensar toda a sociedade brasileira desde o século XVII assentada em dois aspectos fundamentais: o Estatuto da Escravidão e o Estatuto de Pureza de Sangue. O que nos leva a crer, portanto, que nesse quadro a cor está quase sempre associada à condição, ou como diria minha colega Cláudia Mortari, à qualidade das pessoas. Ou seja, o lugar
de cada um naquela sociedade, né? O elo na cadeia dos seres. Eu posso dizer, sem dúvida alguma, de que ao pensar a sociedade organizada por estratos, né, representados por cores, aquela sociedade, como já bem disse Hebe Matos em várias obras, ela reproduz e reatualiza as regras sociais do antigo regime, as hierarquias sociais do antigo regime português. A cor, portanto, está articulado a um lugar que você ocupa naquela sociedade, a um lugar que você ocupava naquela sociedade. O melhor exemplo disso é a ideia de negro. Negro não diz respeito a aspectos culturais, aspectos políticos. Negro é um termo que em português arcaico, talvez traduzido do árabe, era sinônimo de cativo. Já preto parece ser sinônimo de escravo, de negro, era outra coisa. Preto, nos contextos do século XVII até a primeira metade do século XIX, é sinônimo de nascido em África. Alguém com origem em África. Ou seja, e é só uma parte da confusão. Porque africano também não queria dizer muita coisa. Muitos autores afirmam que a palavra mais amada pela população cativa africana livre ou liberta de origem africana era minha nação. Por minha nação, eles remetiam aos novos agrupamentos culturais, identitários, criados no contexto da escravidão africana nas Américas, em especial no Brasil. E que poderiam remeter às práticas mágico-religiosas, como é o caso dos muslins, ou na Bahia do século XIX, os malês, né? Cativos muçulmanos da África Ocidental. Mas também poderiam ser apenas os cativos que passaram pelo mesmo entreposto de tráfico de escravos, como os benguelas, Porto de Benguela, os moçambiques da ilha de Moçambique, os minas do Forte São Jorge, Elmina, ou os angolas do Porto de São Paulo de Luanda. Minha nação, esses novos agrupamentos étnicos dividiam esses vários africanos nos seus respectivos grupos. E você poderia dizer, bom, mas o fundamental é que eram todos escravos africanos. Somos nós que os concebemos como uma totalidade homogênea. Talvez eles nunca tivessem se imaginado como africanos antes de chegar ao Brasil. Além de, há um dado bastante interessante. A partir de 1831, nós temos os conjuntos
dos africanos que entram no Brasil ilegalmente. E esses africanos que eram pegos pelas autoridades, em tese, eram homens livres, segundo a nossa legislação. Mas, curiosamente, como os brancos brasileiros são muito criativos, eles foram considerados pessoas crianças, pessoas sem a maturidade necessária para viver na sociedade brasileira. E que eles, portanto, precisavam ser tutelados para, durante um período, para fazer a sua adaptação à sociedade brasileira. Então, curiosamente, africanos livres eram homens livres de origem africana, tutelados pelo Estado e cujo trabalho era explorado por arrendatários. Então, nós temos os pretos, temos os africanos livres e temos também os crioulos. Quem são os crioulos? Aqueles, segundo a definição antiga, nascidos na casa do Senhor. Ou seja, seguindo a tradição do direito romano, onde a escravidão segue o ventre,